Pois vamos para a questão 5 aqui, cara. Eu percebi que o celular ali não gravou direito. Na verdade, essa questão 5 aqui já é a terceira, quarta vez que eu gravo, viu? Então tá muito marcada já. Então vamos lá. Primeira coisa que a gente observa é as alternativas, né? Então a gente vai ler as alternativas, entender o que é que se passa para a gente ter uma noção do que o texto vai trazer ali, a abordagem do texto. E aí eu comecei trazendo de rosa aqui, grifando de rosa, os sujeitos de cada alternativa. A gente tem aqui o pobre estar. Então, escrever um termo aqui diferente, né? A produção cultural da periferia, a cultura da periferia, os diferentes gêneros musicais cultivados pela periferia. Portanto, essas quatro primeiras alternativas aqui trazendo no sujeito algo que advém da periferia mesmo. E você tem aqui na 05 a aceitação da produção cultural da periferia pelas classes A e B. Então, quem é o agente aqui, na verdade, são as classes A e B. Ok? Então, vamos lá. Pela aceitação da produção cultural por parte das classes A e B, a gente vai ter que decorre fundamentalmente da redução da desigualdade social. Será que traz isso o texto? Traz a desigualdade social? Não adianta que não, viu? Não traz isso de redução da desigualdade. O texto sequer menciona quais são as desigualdades sociais que existem ali. Na verdade, fala até de uma certa ascensão do povo, né? Economicamente falando. Mas a gente vai pro texto para ver. Os diferentes gêneros musicais cultivados pela periferia vêm cada vez mais fazendo frente às demandas políticas do país. Então, assim, será que o texto traz essa questão de demandas políticas do país? O texto não traz, não fala que o Brasil está passando por uma miséria X, Y, Z, que a música está trazendo crítica social a isso, né? Por mais que a gente saiba o conhecimento de mundo, que existam músicas da periferia que falam sobre isso, o texto não traz. Então a gente tem que se apegar ao texto, na ótica do autor, tá falando sobre o texto. Na 03, que eu considero um forte distrator, inclusive também justamente por conta desse conhecimento de mundo que a gente traz às vezes para a questão, né? A cultura da periferia ainda tenta hoje transpor barreiras para a sua inserção na vida cultural brasileira. Tá falso, eu vou te dizer por que aqui. Aqui, olha só. Por seus próprios méritos, não raro seus próprios meios. Aí traz aqui que tomou para si o direito de dizer e fazer o que quer, do jeito que pode, que sabe, que gosta, de que já se cansou de esperar o seu lugar ao sol, diz aqui um momento. Então, essas afirmações no texto vai descartar essa afirmativa aqui, viu? A 03. E a gente vai para o texto, na hora eu vou especificar melhor por quê. Na 02, a gente vai ter que aqui é justamente a questão correta. Vou explicar justamente, está nesse parágrafo, que o último parágrafo vai falar bastante, né? O espanto, esquisito, brotou do nada, né? Certos segmentos da sociedade brasileira ainda não voltou o seu olhar e a escuta para além do próprio umbigo. Então, a dificuldade das elites, principalmente, de saberem consumir a cultura periférica, por conta justamente do modo convencional que eles trazem isso, dificulta, cara. Então, é pouco compreendida. Então, a 02 é a correta. E a 01, pobre estar, deve ser visto de uma perspectiva antropológica. Quando você traz essa afirmação, é como se você trouxesse assim, o que é que seria trazer de uma forma antropológica. Então, seria um estudo, tipo assim, é como se você estivesse estudando os seres humanos sei lá, de uma forma muito estritamente técnica e assim, nesse sentido não traz isso, né? Na verdade traz uma abordagem até muito positiva, do ponto de vista assim de criticidade mesmo, para além dessas questões exatamente técnicas que pega ali a antropologia. Então, tipo assim, você vê termos aqui como a questão, né, houve uma mudança de paradigmas e tal, sobre a cultura popular, na verdade, né? Então, tipo assim, você percebe que o eixo, né, tipo assim, a tese, a dificuldade, a tese do texto, na real, quando você pega aqui, não é nem falando sobre o pobre estar, muito menos sobre a questão antropológica. A tese é a dificuldade das elites culturais de lidarem, cara, com a produção cultural periférica. Então, tipo assim, não é o pobre estar exatamente, né? Você pega aqui e vê o sujeito, você poderia falar que a 02, a 03, a 04 tem mais a ver do que a 01. E a 05 está muito além do que é. Então, assim, e ainda mais com essa perspectiva antropológica, não traz fundamento de antropologia aqui no texto, cara. Então, assim, vamos lá para a leitura do texto, né?
Vamos para a leitura do texto. O pobre é pobre. O texto não tem título, mas esse daqui poderia ser muito bem o título, né? Porque ele já está dizendo que algo que advém do pobre é popular. Então vamos ver por quê. A periferia é o centro do mundo, diz ele. E a música popular brasileira nunca mereceu tanto ser chamada assim, embora esteja cada vez mais distante de um certo totem conhecido como MPB. Então a gente vê uma música que é produzida pela cultura popular, ela realmente merece ser chamada assim, porém está distoante do que é o MPB, né? O MPB enquanto sigla, enquanto gênero musical, né? Porque tem certa sonoridade, eventualmente alguma coisa que difere dessa cultura popular, né? Então vamos lá. A expansão da classe média tem impacto evidente sobre os padrões de consumo no Brasil, inclusive cultural. Mas o protagonismo da classe C, D e E nos novos fluxos de produção e circulação da música não é efeito colateral de um aumento da renda familiar simplesmente. Então é de quê? Que vai trazer aqui. A periferia cultural, social e econômica do Brasil cansou de esperar seu lugar ao sol. Tá vendo aqui? A periferia cansou de esperar seu lugar ao sol. É o que a gente traz aqui, que é uma abordagem mais ativa do que passiva, né? Então, por exemplo, ainda tentar hoje transpor já cansou, cara. Não tenta mais. Já superou essa ideia. Entendeu? E tomou para si o direito de fazer o direito de dizer e fazer o que quer, do jeito que pode, que sabe que gosta. É uma mudança de paradigmas, percebe aqui, né? Um processo cumulativo iniciado nos idos dos anos 90 do século passado, que se acentua e ganha relevo, sobretudo na última década. Uma força irrefreável, que, tipo assim, termos que tipo assim, distam um pouquinho do que seria a abordagem até de antropologia, né? Uma força irrefreável que arde em fogo branco. Você vê que toda hora está falando aqui sobre a cultura popular e não sobre o pobre estar. O pobre estar seria, assim, uma síntese do que seria no final das coisas, mas o texto, a tese, discorre aí sobre a cultura popular periférica. Ainda que só deixe a sombra da invisibilidade para ocupar espaços de validação pública, como já foi dita a grande mídia, quando o caldo já ferve há tanto que só lhe resta entrar a erupção. Então você tem aqui, né, uma relação de causa e de consequência. Por seus próprios méritos e não raro por seus próprios meios. Novamente aquela ideia de uma atividade, né? Uma questão ativa e não passiva. Foi o que se deu em boa medida com fenômenos da periferia do bom gosto, como o sertanejo, o axé, o rap, o funk, o carioca, o pagode, o forró, mais recentemente o tecnobrega. Em comum, uma música de gosto duvidoso. Então ela é uma música de periferia de bom gosto, mas também é de música de um gosto duvidoso, né? Que geralmente destoa da chamada linha evolutiva da MPB. E que, na sua incontinência habitual, se alastra pelo país, porque é popular, né, cara? Com ou sem o suporte das grandes corporações da indústria fonográfica e da mídia. Mais uma vez, traz aqui a autossuficiência, em parte, desse gênero, que está, sobretudo, realmente a raiz cultural, a raiz periférica, né? Então, vamos lá. É a emergência do pobre estar, ou seja, está emergindo, está surgindo ali, né? Está formando, né? Essa é a questão aí do pobre estar, né? A estrela a estrela pobre, né? Que viceja pelos grotões nos 4 cantos do país, como sintoma de que as coisas há tempos já não estão mais sob controle, ou seja, já saiu do controle ali, como se supõe que um dia já estiveram do ponto de vista da agenda estética da elite cultural. Mais uma vez trazendo, agora que começa a ficar interessante, né? Você vê a elite cultural que vai trazer justamente aqui, pouco compreendida por quem tem olhar de forma convencional. Então, que a elite cultural tem essa forma convencional de olhar a cultura do pobre. O espanto, como eu falei, o esquisito brotou do nada, né? O espanto com que o tecnobrega foi recebido no Sudeste há pouco mais de um ano como algo esquisito, que brotou do nada, ilustra bem a crônica da vida na bolha de um mundo globalizado que, em certos segmentos da sociedade brasileira, ainda não voltou a olhar e a escuta para além do próprio umbigo. Então aí você já percebe que acaba sendo justamente essa forma convencional. Se você tiver essa forma convencional ainda de analisar a cultura do pobre, você vai ter dificuldade, cara, para compreender a produção cultural pobre, entendeu? Então, assim, pobre estar não é o eixo do assunto, não é a tese. Tese é a produção cultural, se observa nessas 3 afirmativas, mas o que vem depois são falseadas. Então é isso. Espero que você tenha gostado da resolução. Não esquece de dar um ok. Aí, ok não, né? Um like. E um gostei.
É isso aí. Agora a gente vai pra questão 6. Na verdade, eu até já fiz a questão 6. Aí eu voltei pra cá porque eu vi que não tinha gravado direito. Então, vou fazer a 7 agora. Se você estiver acompanhando a playlist aí.